Bênção demais as nossas crianças. Eu quero saudar, não é? Em nome de Jesus, a todos os papais, dar os nossos parabéns por esse dia e também orar, não é? E pedir que Deus console a 100 mil órfãos nesta pandemia. O Brasil tem 100 mil filhos sem os seus pais, fruto dessa pandemia que alcançou o mundo inteiro. Eu fui um dos que perdi o meu pai há pouco menos de 4 meses, e um dia muito difícil hoje para todos nós em casa, mas eu sei que o Senhor nosso Deus é o nosso consolo. E eu ligava para Tiago Pedrada, que também é membro de nossa congregação, para confortá-lo. Ele perdeu uma semana antes que o meu pai, ele perdeu o seu pai. E ele ficou muito abalado, muito amigo do pai. E eu ouvi dizer, eu sei que o que me consola é saber que ele já chegou aonde todos nós precisamos chegar. Amém? Esse é o nosso consolo. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se resumisse só aqui, se a nossa existência se resumisse só aqui neste mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos seres. Mas graças a Deus, porque nós temos uma eternidade. Amém? Glória a Deus. Quero saudar o Tony e a Renata, estão por aqui? Tony e a Renata, Deus abençoe. E eu quero dar uma boa notícia para vocês, não é? Nós já temos um monte de gente malhando, não é? Cuidando da saúde física lá na Energy. E essa semana, pastor Lucas, nós vamos formalizar uma parceria que já é informal, e todo membro de Reviver vai poder ter um custo muito abaixo, num lugar de muita qualidade, não é? Pastora Luane está lá, Dailene, Daiane, João, não é? Abraão e Ohai, tem muita gente, e eu espero logo poder estar junto lá com a Luane, porque ela disse que é um sonho dela eu estar lá na esteira junto com ela. Então Deus abençoe, apesar do corpo atlético, não é? Mas eu vou estar lá para dar uma força. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao versículo 24. Hoje é dia dos pais, e nada mais pertinente de meditarmos que nesse texto que é emblemático de paternidade. Parábola do filho pródigo, que alguns teólogos dizem deveria muito mais chamar-se palavra do pai amoroso do que a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Quem achou, diga amém. Você pode acompanhar aí pelas nossas telas. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu
e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu e disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Doce Espírito Santo, Tu és o Senhor da palavra, e o Senhor diz através dela: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não posso ser instrumento desta palavra se não for pelo Teu Espírito. Por isso, abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Senhor, coloca um coração de carne onde houver um coração ainda petrificado, e assim cumpra o propósito, porque a Tua palavra não volta vazia sem cumprir aquilo para o qual ela foi estabelecida. Fala conosco em nome de Teu Filho Jesus, e todos digam amém. Quem pode denunciar melhor uma paternidade do que um filho? Quem melhor pode falar de paternidade senão um filho? E a experiência do filho pródigo com seu pai, que prefigura a experiência da humanidade ou do homem com Deus, deixa claro uma coisa: quando lemos toda a história até o seu final, fica muito claro de que nunca faltou ao homem paternidade de Deus, mas o homem se perdeu nas suas próprias escolhas. Nunca faltou paternidade de Deus. Na verdade, desde que Deus criou o homem, Deus não criou um robô, Deus não criou uma máquina, Deus criou um ser livre de vontade, de emoções, de capacidade de decisões, para que alguém pudesse, para que ele pudesse relacionar-se com Deus de uma forma espontânea, de uma forma inteligente. Deus nunca quis criar robôs em série. Então, nunca faltou paternidade e desejo de Deus de ter uma grande família e em nós os seus filhos. Nós nos perdemos no meio das nossas escolhas. E como é que nós nos perdemos? E eu quero que você anote 3 coisas que são muito interessantes. Primeiro, nós nos perdemos quando confundimos liberdade com independência. Nós nos perdemos nas escolhas quando confundimos liberdade com independência. Jesus disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança, e assim repartiu, e esse filho partiu para uma terra distante. Sentimento de liberdade. Eu lembro que eu cresci dizendo: quando eu fizer 18 anos. Eu não sei se hoje em dia ainda se pensa dessa forma, mas eu pensava assim: quando eu fizer 18 anos, eu vou sair da casa dos meus pais. Eu não quero a fé dos meus pais, eu não quero o Deus dos meus pais, eu não quero a igreja que os meus pais vão. Então eu sonhava com 18 anos, era um sonho de escapulir, era um sonho de sair da guarda, da tutela e dos olhos. Era esse sonho aqui. E nós começamos a errar quando confundimos liberdade com independência. Porque no plano espiritual, o verdadeiramente livre não é o que escapa, é o que fica. Amém? Não é o que escapa, é o que obedece. Não é o que parte para longe, é aquele que se submete. Gênesis capítulo 3 diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem.
Você já imaginou que emocionante? Imagine, 18 horas, nós estamos começando a nossa reunião, e de repente entrar Jesus, subir aqui e dizer: filhos, como vocês estão? Eu quero saber como vocês estão, como é que vai, estão se sentindo. Olha, eu quero dizer que eu estou disponível. Era isso que todos os dias a Bíblia diz que o homem, não é, experimentava. Deus vinha até o homem para mentoreá-lo, para orientar o homem todos os dias. Final do expediente, 18 horas, o homem ia descansar, Deus vinha até ele e Deus ia mentoreá-lo, Deus ia orientá-lo. E esse homem sentia-se absurdamente livre. Você não verá nos relatos bíblicos da Gênesis o homem reclamando: ah, meu Deus, todo dia eu não aguento mais, Deus, botar nome na girafa, no elefante, no hipopótamo, no gato, eu não aguento mais isso, eu quero. Não, o homem ansiava todos os dias, 18 horas, na hora do nosso culto começa, era a hora em que Deus vinha e o homem se sentia absurdamente livre, absurdamente livre. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3 que Satanás incute na cabeça do homem que independência de escolhas e decisões é que nos fazem livres. Satanás diz assim: mas Deus disse que você não pode comer desse fruto, porque senão você morre. Não, o que Deus não quer é que você saiba tudo o que Ele sabe, que você pense como Ele pensa, que você tenha toda a abrangência, toda a visão que Ele tem. Então veja, nós começamos a perder-nos nas nossas escolhas quando nós estamos confundindo liberdade com independência. A primeira decisão que Adão e Eva tomaram, independente da vontade de Deus, trouxe o caos e a escravidão. O homem torna-se verdadeiramente escravo quando proclama sua independência de Deus. Estão entendendo? Digam amém. Aquele homem era mandado por Deus todos os dias e se sentia livre. Não fazia piquete, greve, não cobrava aumento de salário. Mas no dia em que ele se sentiu senhor da sua decisão e se sentiu livre para escolher, ele se torna escravo. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto é que nós nos perdemos nas nossas decisões quando confundimos liberdade com independência. Segundo lugar, confundimos ter muito com ter tudo o que precisamos. O filho chega e diz: me dá grana, me dá o dinheiro que é meu, porque a mentalidade dele era: se eu tenho muito, eu tenho tudo o que eu preciso. E esse é o pensamento que é expresso nas redes sociais. Eu estava rindo hoje, né? Já faz tempo que se tornou meme essa frase: oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e 1.042.000 de patrimônio acumulado. Sabe, essa ideia de que se eu tenho tudo, se eu tenho muito, se eu tenho muita grana e 1 milhão na conta, eu tenho tudo o que eu preciso. A psicologia afirma que 3 coisas todo ser humano precisa para se sentir feliz. Diga 3 coisas. Diga 3 coisas para um ser humano ser feliz. E nenhuma dessas 3 coisas tem a ver com 1.042.000 na conta. Não, mas pastor, é tão bom. Não, em nome de Jesus. Eu até profetizo 1.042.000 na sua conta. Não, eu acho que alguns não gostaram. Eu profetizo 1.042.000 na sua empresa. Amém?
Mas isso não é tudo o que você precisa. Você precisa entender que ter muito dinheiro, que ter muito patrimônio, que ter muito poder, que ter muito voto, que ter muito, não é a mesma coisa que ter tudo o que se precisa. A psicologia diz que há 3 coisas básicas para o homem ser feliz: provisão, segurança e direção ou sentido. Essas 3 coisas fazem do homem um homem feliz: provisão, segurança e sentido. É por isso que há um século atrás no Brasil, quando o evangelho estava começando, as pessoas não tinham um membro Betina. As igrejas eram muito pobres, de pessoas pouco instruídas, quase sem nenhum recurso, e eram pessoas absolutamente felizes. Escute, você que está aqui, está onde você estiver e quando você estiver, há um século atrás não se falava de depressão numa igreja evangélica. Não se falava há um século atrás de síndromes, de distúrbios emocionais. Eu cresci numa igreja evangélica, neto de pastor, filho de líderes de igreja, e eu nunca vi numa igreja, nesse tempo de minha experiência com Cristo, esses distúrbios, porque nós entendíamos que tínhamos tudo o que precisávamos, e nós trocamos isso por ter muito. Estão entendendo? Digam amém. O crente no Brasil, nos primórdios do evangelho, ele entendia: eu preciso de provisão, de segurança e de sentido para a minha vida. E ele era feliz, mesmo não sendo a Betina, com 22 anos e 1.042.000 na conta. Davi expressa esse conceito da psicologia quando escreve o Salmo 23. Davi escreve o Salmo 23 dentro de um oásis, no meio do deserto e cercado por um rei e o seu exército inimigo. Davi não tinha 1.042.000 na conta. Davi não podia passar para o outro lado, estava cercado. Davi estava numa escuridão. E aí Davi escreve assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga provisão. Ele me leva seguro para as águas de descanso. Diga segurança. E Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga sentido. Diga direção. Davi não estava nas redes sociais no melhor momento da sua vida. Davi não tinha a sua liberdade privada. Davi estava cercado por um exército inimigo. Mas Davi escreve, talvez nesse momento, permita-me parafrasear: eu não tenho tanto aqui onde eu estou, mas eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ele me leva seguro para as águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. E Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quantos podem dizer amém? No meio do deserto, você descobre que o tanto que você tem não é o mesmo do que você tanto precisa. No meio do deserto, você descobre que o tanto que você tem não é o mesmo do que você tanto precisa. Nosso estado, o nosso país e as nações da terra têm visto um sintoma desta doença, chamado suicídio.
pessoas ricas e abastadas. E eu lembro que na época da Faculdade de Batista, um professor de dinâmica da personalidade, em uma aula, ele disse o seguinte: por que as pessoas mais carentes são as que menos se suicidam? Se você for ver uma estatística, dificilmente você verá um operário. E ele começou a explicar. A pessoa levanta, São Paulo é assim, quem teve a experiência de um grande centro, você levanta às 4 da manhã, toma banho e se arruma, fazendo a barba, a esposa está aquentando a marmita. E no meu tempo de seminário, era aquela marmita de alumínio, que ainda ficava com aquele gosto do alumínio, que era uma beleza. E aí você levanta dizendo que droga de vida, que sofrimento, que luta. Eu quero morrer, eu vou me matar, mas a mulher diz: está pronta a marmita. Aí tu corre e pega, e o outro diz: vamos, que o trem está passando. E aí você sai correndo, aqueles milhões de pessoas se empurrando, e você cai ali dentro. Eu lembro que parece assim surreal, mas eu já dormi em pé num trem. Eu estava tão cansado que eu me meti exatamente no centro da multidão, e eu estava tão engessado que eu dormi o meu caminho todo, sem precisar cair. E agora este homem chega no trabalho, trabalha, e às vezes tem que andar horas e horas, uma realidade muito diferente. Eu lembro que eu fui a São Paulo em uma conferência, e aí eu estava saindo do aeroporto e eu vi aqueles ônibus chamados Frescão, outros lugares do Fresquinho, aquele pequenininho, e eu falei: opa, que bom, vou dar um cochilo, porque a gente reclama às vezes de Macapá, de cruzar a cidade em 15 minutos, e às vezes para o sudeste e sul do Brasil, o nordeste, você leva mais de 1 hora para ir de um bairro para o outro. E aí quando eu entro naquele, para mim o Fresquinho, eu me decepcionei. Era um ônibus pequeno somente, sem ar-condicionado, e quando eu entrei, deve ter entrado mais ou menos umas 100 pessoas atrás. E sabe, a amapaense, quando viaja para esses lugares que a gente fica torcendo pelo frio, e a decepção é quando bate os mesmos graus que a gente vive em Macapá, eu já estava todo de casacão, e eu estava com pullover, e eu estava com cachecol, aquela coisa de nortista mesmo, quando pega 10 graus para lá, a gente já se sente no Polo Norte. E aí eu entrei, mas quando você entra, e um ônibus pequeno, lotado, eu comecei a suar, e aí começa a faltar o ar, e daqui a pouco a claustrofobia, e aí você começa a dizer: ai meu Deus do céu. Aí eu disse: trocador, eu vou descer. Ele falou: não desce. Como não desce? Falou: não, só desce no ponto final. E eu lembro que eu disse assim: para esse ônibus que eu quero descer. E aí eu: dá licença, e eu fui saindo, e o ônibus parado, e eu fazendo aquele escândalo: não, deixa eu descer. Aí uma senhora olhou e disse assim: Mauricinho, nunca andou nesses ônibus. Aí eu falei: eu sou do norte do Brasil, lá sobra oxigênio, eu não preciso lutar por oxigênio dentro dessa lata de sardinha. Queridos, no meio do deserto você descobre que tudo que você tem não é o tanto que você precisa, não é o essencial para a sua vida. Na hora que o oxigênio começa a faltar, e nós vivemos isso na pandemia, na hora que o ar começa a ir embora, nós somos todos iguais. Eu lembro do sofrimento da nossa querida Manaus, em que um empresário ofereceu 100 mil reais por um voo Manaus-São Paulo, para tentar respirar, e não havia disponível um jatinho para levá-lo. Sabe,
é no meio do deserto que a gente descobre que o tanto que a gente tem não faz diferença diante daquilo que a gente realmente precisa para ser feliz. Terceiro lugar, nós nos perdemos nas nossas escolhas quando nós confundimos castigo, penitência e mérito. Castigo, penitência e mérito com confissão, perdão e graça. Veja, aquele jovem chega para o pai e diz assim: eu não sou digno de ser teu filho, me faça um empregado. Irmão, quem aqui é pai ou mãe? Levante as duas mãos aí, dá um glória a Deus. Eu acho que você não está muito animado de ser pai, não. Quem aqui está animado de ser pai e mãe? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Filho é bênção, né, irmão? Acordei hoje, levantei 5 horas para orar, dormi 6, 7 horas, invade o meu quarto, Abrão Davi preparou tudo para o desjejum, levando na mesa. Filho é coisa linda demais. Quem de nós faria do filho um empregado? Quantos de nós já dissemos para o filho: você errou, nunca mais? Já disse um filho meu que mora na Austrália, e tem um nome bem esquisito, australiano. Chegamos em casa e ele perdeu a chave de casa. Ficamos na rua, e você imagina que todo pai deve ficar feliz da vida quando chega cansado com a família toda e você descobre que o filho perdeu a chave. Esse filho australiano que eu tenho. E aí o aborrecimento, fizemos tudo de novo, e eu disse: olha, nunca mais, não dou mais nada, não faço mais nada, você tem. Fui ao supermercado. Quando voltei de lá, a primeira coisa que eu fiz: tome, você errou, mas eu lembrei de você. Nós somos pais. Pais e mães são assim. Pais jamais fariam um filho de empregado. Nós confundimos castigo, penitência e mérito, porque o ser humano, como esse rapaz, ele imagina que o castigo pago o faz merecedor. Não é assim? Não é assim? Por que surgem as prisões? Porque a gente imagina, se prender essa pessoa 30 anos, ele pagou a culpa. É assim que nós seres humanos pensamos. Sabe por que as penitenciárias, elas não funcionam? Elas não funcionam porque quem vai para lá vai com um sentimento de punição da sociedade. Não vai para lá como uma graça que restaura, com uma disciplina restauradora, mas como uma vingança nossa. Ah, fez isso, pois eu quero te ver mofar. Quantos cristãos já não disseram isso? Eu quero ver mofar atrás das grades. O ser humano pensa isso, que o castigo pago o faz merecedor. O filho pródigo queria pagar pela culpa para se sentir redimido. Estão entendendo? Digam amém. É o seguinte: me faça um dos teus empregados e está resolvido o problema. Mas Deus não lida conosco e os seus filhos da perspectiva de castigo, penitência e mérito, mas da perspectiva de confissão, perdão e graça. Amém? Confissão, perdão e graça. O que ele descobre? Que é o fato de não merecer, é o fato de que nada que possamos fazer vai pagar a nossa culpa, é o fato de não haver mérito, é o fato de não haver sacrifício que pague e corresponda ao que Jesus fez. É exatamente a nossa incapacidade de acertar que atrai a graça de Deus. Você pode dizer um amém?
é exatamente o fato de eu não conseguir que atrai a graça de Deus para a minha vida. Eu não sei como você tem vivido e principalmente como está vivendo esse Dia dos Pais, mas esse texto, ele é um desafio a cada um de nós. Entendermos que a verdadeira liberdade, no sentido bíblico, não consiste em fazer o que dá na telha, mas consiste em cumprir a vontade do Pai. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? É sendo dele que eu me sinto livre. O homem perdeu a sua liberdade quando decidiu ser independente. Então não confunda independência com liberdade. Não confunda ter muito com ter aquilo que você precisa. E lembre-se que culpa, castigo, penitência não são a perspectiva com a qual Deus cuida de nós. Deus ama confissão, Deus ama perdão e graça. Há 3 conceitos na Bíblia que são muito parecidos e a gente usa muito: misericórdia, justiça, misericórdia e graça. Um dia alguém ligou para mim e disse: pastor, eu estou orando pedindo justiça contra fulano. Eu falei: é melhor você pedir misericórdia, porque a Bíblia diz que a medida com que eu meço o outro, eu sou medido. E quando eu disse isso, ele ficou estarrecido. Ele: como? Eu disse: se você pede justiça para o outro, prepare-se para ser medido com a mesma medida. E talvez você não seja tão justo quanto imagina. Justiça é o que eu e você merecíamos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecemos justiça. Mas ao invés disso, nós conhecemos o que? Misericórdia. Justiça é o que eu mereço. Justiça é, por exemplo, o raio cair na sua cabeça. É Deus mandar um raio. Você merece um raio sobre a sua cabeça. Ai, pastor, mas eu não faço mal a ninguém. Não, entenda, justiça é isso. Você merecia um raio sobre a sua cabeça. Misericórdia é você sair olhando para um lado para o outro e dizer: ué, não caiu o raio. E aí você vai andando na rua, e você vai andando e o raio não cai. E o raio não cai. Quantos dizem amém, gente? Sabe o que é isso? Misericórdia. Porque eu merecia originalmente um raio na minha cabeça. Isso era justo. Porque toda alma que pecar, dizia o Velho Testamento, morrerá. Toda alma que pecar. E ao invés da justiça, Deus agiu com misericórdia. E ainda que eu ande assim, preocupado com o raio não cai. Mas depois da justiça e misericórdia, tem um outro conceito lindo, que se chama graça, que é o que o filho pródigo conheceu naquele dia da parte do pai. Graça é o seguinte: eu mereci o raio não caiu, e Deus ainda me dá uma praia linda num dia de sol. Não, você não entendeu. Justiça era o raio que eu merecia. Misericórdia é o raio que não cai. E graça é eu que mereci o raio e não caiu. Ainda ganho de Deus uma praia do Nordeste,
com um dia de sol maravilhoso. Ah, se eu fosse você, eu glorificava Jesus. Essa é uma noite em que nós celebramos o Dia dos Pais. E nada melhor do que uma reconciliação de filhos com seus pais. Eu contei hoje na ceia pela manhã, no nosso primeiro culto, às 10 da manhã, que uma das coisas que o meu encontro com Jesus restaurou, eu tinha problemas contra a minha família, eu tinha problemas contra a minha cidade, eu tinha problemas contra o meu estado. Eu cresci longe da minha casa paterna, desde 12 anos num colégio interno. Descobri atitudes desonestas dentro de um colégio evangélico, denunciei e fui expulso. E aí o meu pai disse: ou você assume a sua culpa, ou eu não ajudo mais você. E eu lembro que eu disse assim: eu não errei. Se eu tivesse errado, admitiria e voltaria. Mas eu vou morrer dizendo que eu não tive culpa. E aí eu rompi com a minha família aos 15 anos de idade. Passei a odiar o norte do Brasil e não querer ouvir na palavra Macapá. Foram anos e anos. Quando eu encontrei com Jesus, aos 16 anos de idade, uma das coisas que aconteceu na minha vida, Deus restaurou a minha comunhão com a minha família. Deus devolveu o amor pela minha cidade e uma paixão imensurável pelo meu estado. Quem poderia fazer isso se não fosse a graça de Deus que me alcançou? Eu merecia um raio sobre a minha cabeça. O raio não caiu e Deus ainda me deu de volta a comunhão com os meus pais, o amor pela minha cidade e a paixão por essa terra chamada Amapá. Por isso eu creio que não há distância que a gente tenha se afastado do Pai, que Deus não possa encurtar. Eu acho lindo porque o texto termina dizendo: ainda longe ele estava quando seu pai o viu. O filho estava preocupado em voltar, o pai estava preocupado com o filho. O filho estava preocupado em reaver seu bem-estar, porque ele diz: muitos empregados na casa do meu pai têm pão, tem cama, tem quarto, tem abrigo, e eu estou morrendo de fome. É sempre assim, gente. A gente sempre quer de volta o que perdeu, e Deus sempre quer de volta a mim e a você. Por isso essa é uma noite de reconciliação. Essa é uma noite para dizer: Pai, não adianta eu querer pagar o meu erro. A cruz é o lugar onde o preço foi pago. Quando Jesus disse está consumado, Ele disse: não precisa mais nada. Não precisa mais de acusação, culpa, castigo, penitência. Você precisa de confissão, perdão e graça que restaura você. Por isso, eu quero orar pelas pessoas que nessa noite de ceia, nessa noite de assentar na mesa com o Pai. Hoje eu postei que as famílias estão fugindo da mesa
E você já vê que pouca gente almoça, janta junto, toma café. As famílias começaram a fugir da mesa, porque ao redor da mesa e assentados à mesa, a gente precisa se olhar nos olhos. E tem gente que já não consegue mais engolir o outro, da própria casa, do próprio quarto às vezes. Então as pessoas fogem da mesa. Essa mesa é a mesa da reconciliação. É a mesa posta, sabe? Deus começou a reativar essa coisa através da mesa posta. Deus começou a nos trazer de volta para admirar a beleza e o significado de sentarmos todos juntos. Eu quero orar por você aí no seu lugar, que entendeu a palavra e gostaria de dizer: Deus, reconcilia-me contigo. Eu não consigo preencher todo o caminho de volta, então venha até mim. Eu não posso pagar a minha culpa com castigo para me sentir bem. Então eu confesso, eu recebo perdão e alcanço graça. Ao invés do raio que deveria cair e não caiu, Deus quer te dar Jericoacoara, com um sol lindo e maravilhoso. Amém, aleluia. Então feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus.